Boa noite, Balneário Camboriú. Boa noite a todos que nos assistem aqui pela TV Mocinha 18.1. E hoje nós vamos abrir as comemorações de verdade do Natal de Balneário Camboriú, da programação oficial, com o apoio da Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú. E também vamos falar hoje sobre vinhos e harmonização de vinhos portugueses da Luso Vinho, que está conosco hoje aqui no programa. E vamos falar de tudo sobre festas, a edição de eventos, festas e o Natal de Balneário Camboriú oficializa, está aberta, e vamos falar de tudo sobre esse universo, inclusive do que está acontecendo aqui. Hoje estou mais uma vez com o seu Fernando Passo, que é CEO da Luso Vinho, e vamos começar falando de vinhos portugueses, o vinho português harmonizado no seu Natal e no Ano Novo. Boa noite, Fernando. Boa noite. Seja bem-vindo novamente. E vamos falar um pouquinho, aqui primeiramente quero agradecer a Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, a organização Claire e também o Paulo, que organiza lá a FG Big Well, que é a roda gigante em Balneário Camboriú, que estão fazendo uma programação de Natal junto com a Orquestra Filarmônica, e as apresentações, a primeira se realiza hoje, tá? A partir das 20 horas, ali na roda gigante, e a segunda vai ser a parada de Natal, realizada dia 20 de dezembro, no Hotel Cibara, também com a apresentação da Orquestra Filarmônica. Esses dois eventos marcam a programação de Natal oficial de Balneário Camboriú, e nós vamos mostrar para vocês no próximo programa. Mas hoje eu vou começar a falar de vinhos e com o seu Fernando aqui. Fernando, vamos começar a falar desses vinhos hoje, que a gente fizemos a seleção aqui, né? Vinhos brancos. Eu quero saber o que você trouxe aqui pra gente hoje. Eu fiz. Vamos lá. Eu escolhi dos vinhos, trouxe 8 vinhos brancos, porque eu acho que nesta quadra natalícia, e vocês que entram agora nas férias de verão, é uma altura propícia para tomar branco. Sempre fresco, agradável, leve, sem stress. Sim. Então devem acompanhar com o vinho branco. Não é normal no Brasil, mas tenho ouvido um aumento de consumo do vinho branco, e eu não deixei de apresentar uns vinhos que se vão harmonizar com esta época que vamos entrar. Eu trouxe 4 monovarietais, trouxe 2 do Dão, 2 do Dão, um do Alentejo, e um do Douro. Bairrada também, esse né? é um bairrada, mas esse aí é um colheita selecionado, esse é um blend, um blend fresco para a época. E os vinhos que eu trouxe trouxe também 4 blends, por isso trouxe 4 blends e 4 monovarietais. Está muito na moda o monovarietal, e o Portugal é muito propício a ter qualidade nos monovarietais. Eu nunca quis deixar de apresentar, e então estes monovarietais têm esse bical, que é um vinho medalhado, um vinho muito fresco, muito suave para a época. Trouxe um vinho alvarinho, que é do Douro, com o vinho alvarinho tradicionalmente é um vinho da região do vinho verde, e este alvarinho foi plantado na zona do Rio Douro. É um alvarinho diferente. É um alvarinho diferente, não tem tanta acidez, porque há aquelas pessoas que gostam, eu gosto de um vinho alvarinho, mas eu acho que ele tem muita acidez. É verdade que ele tem um pouquinho mais de acidez, é isso que lhe dá a diferença, é esse pouquinho de acidez. E este aqui no Douro tem menos acidez, torna-se um vinho mais leve, mais suave, é um vinho mais interessante, apesar de ser de uma casta diferente. Eu trouxe também... Aqui na minha taça hoje, agora, o senhor me serviu. Da taça que eu servi, trouxe um vinho do Dom muito conhecido no Dom, e agora está a entrar muito na moda, e todo mundo já o conhece, o Brasil também conhece, que é um vinho que se chama Encruzado.
Encruzado, que é a uva, gente, encruzada. É uma uva que se chama uva encruzado. É um vinho... É o que está na minha taça aqui. É um vinho leve também, porque todos os vinhos brancos, mesmo estes que eu trouxe, tirando os blends, são mais encorpados, mais frutados, porque têm algum tempo de barrica de carvalho. Tirando todos estes vinhos monovarietais, são vinhos leves, suaves, frescos para a época que vamos entrar. Vamos lá, a gente vai falar do que o telespectador sempre quer saber, e eu acho muito interessante, porque quando a gente tem uma variedade hoje em Portugal, Fernando, de brancos mais leves, que dá característica principalmente para o vinho verde, né, da região. Apesar de muito gastronômica, eu gosto da uva Alvarinho, porque eu acho ela extremamente gastronômica, faz vinhos gastronômicos para acompanhar uma comida, que às vezes o vinho verde tradicional, que eu digo, de algumas uvas, o mais leve, né? Ele acompanha também, mas é algo mais leve que você pode abrir o vinho e tomar ele sozinho. O Alvarinho, ele sempre pede algo para complementar, né? O Alvarinho, normalmente, nós mesmo lá em Portugal, o Alvarinho acompanha sempre peixe. Peixe. Sempre peixe. Que peixe que seria um destaque para falar sobre a uva Alvarinho, a harmonização? Aqui assim, vocês aqui assim, poder o Congo. Com Congo, com o salmão, dá bom acompanhamento. O marisco é ótimo para acompanhar com o marisco, é ótimo. E também essas comidas mais leves, um queijo, está a degustar com um vinho, com um queijo, também é um vinho que se adapta bem. Também o sushi, eu gosto também de comer. Sushi, sim, comida japonesa. Sim. Eu também gosto de acompanhar o sushi com vinho verde, por isso, mas mesmo estes vinhos que eu trouxe, esses monovarietais, é tudo o mesmo estilo. Uns com mais outro tom de fruta, menos fruta, mas são vinhos bem leves, que as pessoas devem experimentar. Sim, com certeza. Bom, época de Natal é redundante a gente falar de comidas e pratos tradicionais de Natal, mas eu acho muito interessante a gente, esse aspecto da tradição de Portugal, dos vinhos brancos, tintos, harmonizarem com as comidas também tradicionais de lá, né? O que se serve numa ceia de Natal em Portugal, que é o clássico de se servir? Vamos entrar com os vinhos, né, para harmonizar, e depois a gente vem para o Brasil para falar sobre isso. Os vinhos lá em Portugal, os vinhos. Sim. A comida de Natal, a comida é bem tradicional. Na minha casa, a minha casa é bem tradicional. O que é a comida tradicional é bacalhau. Bacalhau, sim. Bacalhau cozido. Nós chamamos bacalhau cozido com todos, que é batata, cebola, legumes. Isso é a nossa ceia de Natal. Com todos, essa expressão? Com todos? Com todos. Porque sempre tem gomes de sá, né? Ovo cozido. São mais ou menos 5 elementos. Certo. E isso, praticamente, só comemos uma vez por ano. Precisamente na noite de Natal. Isso era uma comida muito popular, que toda a gente comia esse tipo de comida no dia a dia. Mas com o tempo o bacalhau também não é barato, isso também deixou. Hoje é comida só na ceia de Natal. Uma percentagem grande. A juventude já é polvo, já é o polvo alagareiro, já é também peru, também se come muito peru no forno. Cabrito no forno também, mas o tradicional é o bacalhau com todos, batata, legumes, ovo e cebola. A gente tem hoje uma variedade aqui que o Fernando trouxe de vinhos brancos, porque eu acho não, quase tenho certeza disso, que o vinho branco, principalmente o português, ele que tem aquela passagem por barrica, às vezes monovarietal, como você trouxe, mas muitas vezes é um vinho de corte, né? Tantos tintos, uma característica muito marcante em Portugal. Eu gosto sempre de harmonizar, não só com o tradicional, que é o frutos do mar, né? Mas também com outras comidas que de repente carregam um pouco mais de tempero. Eu acho que o vinho, ele traz aquele frescor, o vinho branco principalmente, né, português, traz aquele frescor, aquela leveza que talvez o tinto ele deixe um pouco
de lado. Então eu acho que o vinho português, por exemplo, hoje ele trouxe de regiões diferentes, a gente vai falar de cada região, a característica principal. Vamos começar aqui, ó, ao meu lado. Eu estou com vinho, mas pelo Marquês de Marialva, Bical. A Bical é uma uva muito tradicional da Bairrada, né? Da Bairrada, é um autóctono da Bairrada. Qual a característica desse vinho aqui, exatamente, esse Marquês de Marialva? Esse vinho é um vinho cítrico, bem claro. Nós não podemos depois, noutra ocasião, podemos fazer uma prova. Sim. É um vinho bem suave, harmoniza com qualquer tipo de fruto do mar, de peixe, e é um vinho que não é muito frutado e é um vinho com pouca acidez. Pouca acidez, apesar de ele ser bem leve. Tem uma pouca acidez. Vamos lá para o também Marquês de Marialva, que é o Bairrado, só que é colheita selecionada. É uma colheita selecionada, tem 4 meses de barrica, já sente um pouquinho a madeira, é um blend. E é um vinho também, apesar de ter a barrica, é um vinho suave, mas quem gosta de sentir um pouquinho de madeira, esse é o vinho propício para poder tomar. Para poder tomar. A gente fala assim, por exemplo, vamos pôr uma carne, vamos colocar o vinho branco, de repente, para fazer por contraste, né, que a gente sempre fala pela harmonização. Vamos tentar fazer esse vinho branco falar sobre, por exemplo, uma carne suína ou uma carne um pouco mais temperada. Eu acho que ele se adequa, né? Tanto o branco... Eu aconselho mais reserva. O reserva, que daí passa por uma barrica, que tem passa um pouco por barrica, é um vinho que fica mais frutado, com mais sabor a fruta, vai ao encontro, então, das carnes. Sim. Vai ao encontro. Eu aconselho, mesmo, por exemplo, nós no verão, vamos comer uma carne assada, uma vitela assada. Nós no verão não vamos pelo vinho tinto, nós vamos pelo vinho branco, e aí vamos buscar um vinho mais encorpado, mais frutado, e aí vamos escolher vinhas velhas, um grande reserva, e aí ele faz um acompanhamento excepcional. Sim, porque você pode, inclusive num jantar, tanto frutos do mar, que é, enfim, o peixe, quanto essa leveza, eu acho que esse contraste, eu acho que dá muito certo, assim, com a carne, né? Você quer servir uma carne, mas você pode continuar também no vinho branco. Vamos, sim. Não, mas eu sou um dia aqui no Brasil não vai ser diferente dos outros, do outro mundo. Certo. Eles vão se adaptando. Pelo clima que a gente tem. Pelo né? clima, por exemplo, essa época do ano, apesar de os tradicionais preferirem ainda o vinho tinto, abrir um vinho tinto, eu acho que tem vários aspectos aí, por exemplo, o branco, o rosé, ele está muito em alta e propício para essa época. E está começando bem, porque nós estas vendas que temos feito no Natal, eu não tenho o número exato, mas pelo aquilo que a gente analisou, deve ter havido um aumento entre os 40% de vinho branco, comparando com os anos anteriores, com o ano anterior. Vê-se que as pessoas já estão a entrar no vinho branco e já estão a degustar e a sentir prazer em tomar vinho branco. Com certeza, eu acho que está mudando um pouco o hábito. Mas há 3 anos nem se pensava nisso. Não se pensava nisso. E o tinto, ele sempre tem uma entrada maior, porque as pessoas sempre vão no tradicional vinho tinto, né? E o branco, eu acho que pela harmonização, pela mistura assim a comida, a tradição, a cultura, as pessoas têm uma tendência agora, principalmente aqui, de tomar o vinho branco. Não, estão começando, né? Se vê que já estão a evoluir muito. O rosé principalmente, né, Fernando? O rosé também. O rosé até em outros países, mas de uma forma que... Há países que o rosé, por exemplo, na França, o rosé é muito popular. É muito popular. Em Portugal começou há pouco tempo. Mas aqui no Brasil também, vê-se que as pessoas vão provando, vão degustando, mas ele é bom também. Sim, ele é fácil de tomar, é leve, é um vinho também muito fácil de tomar e as pessoas vão se adaptando com facilidade. Com certeza. Vamos lá para os vinhos. Eu queria que você me apresentasse um pouquinho mais, porque eu quero falar dessa uva, porque eu acho, é uma das minhas mais favoritas, né? A Alvarinho, eu acho muito elegante.
eu acho um vinho clássico, mas ao mesmo tempo ele é elegante, ele é gastronômico. E semana passada não, no programa anterior, até o Fernando falou, nossa, ele saiu tanto que está em falta. E hoje ele trouxe para a gente, que eu queria mostrar para vocês, essa uva e também falar dela. Fernando, me fala a quinta desse vinho. Quinta Valdedeia. Valdedeia. Ele é 100% alvarinho? 100% alvarinho. 100% alvarinho. Vamos falar um pouquinho da uva alvarinho. Primeiro tradicional em Monções e Melgaço, né? Da região de Vinho Verde. Do vinho verde. E qual que é a característica assim que você destaca nesse vinho que ele torna diferenciado? Me fala um pouquinho. Eu noto este aqui assim, comparado com o vinho porque este é um vinho alvarinho que foi plantado no Douro. É uma região muito próxima, mas o terroir é diferente. É isso que também dá a característica diferenciada ao vinho. Por isso é que este vinho, o outro é mais granítico e este aqui é mais xistoso. Certo. É mais xisto. É esse terroir que faz com que os vinhos sejam um pouco diferentes de umas regiões para as outras. E este aqui assim, aquela característica que eu noto mais é precisamente, eu gosto dele, porque tem pouca acidez. É um vinho com muita pouca acidez. Você acha que o alvarinho ele se destaca, principalmente a fruta, a uva, com essas características, talvez um pouco menos de acidez, ele dá um destaque maior para ele? Nota-se no vinho alvarinho, aquele vinho cítrico, que nós notamos que ele tem um pouquinho, nota-se que ele tem um pouquinho de acidez, e até nós dizemos lá as pessoas a dizer, este é um vinho que faz bolinhas, porque ele tem um picozinho que o torna diferente de todos os vinhos. É isso que lhe dá a diferença. Mas não deixa de ser um vinho leve, um vinho fácil de tomar, é um vinho que não cansa, é um vinho com umas características excepcionais, únicas. São únicas e ele é muito bom de harmonizar, porque o alvarinho ele pode ser um pouquinho mais fresco, o outro um pouquinho mais encorpado, ele transita nessas duas, né? E este aqui do Douro, ele já se nota um pouco mais de fruta. Nota-se que ele tem um pouquinho mais de fruta, mas a diferença também é tão pequena, não é um vinho, é um vinho frutado, não é. Certo. Não é, mas nota-se uma diferença, porque tinha que haver pelo solo diferença. Também, característica muito forte do xisto, do solo mesmo ser diferente, porque o Douro ele é um pouquinho mais, o solo, digo pesado no sentido da influência que tem sobre o vinho. Mais terroso. Uma coisa, dá vinhos mais encorpados, inclusive, né? A característica do alvarinho, sempre de Monções e Melgaço ou de uma outra região, para a região do Douro, é uma característica diferente, né? É algo que realmente a pessoa gosta ou não. Ou né? ama ou odeia. Porque pela pouca... sim, pela pouca... Porque geralmente Monções e Melgaço, o vinho verde, né, Fernando? Ele tem muita acidez, frescor, e daí você, querendo ou não, você toma um alvarinho um pouco diferente. Com outra característica que... com outra característica, como eu falei, este aqui complementa-se, este aqui assim complementa-se, aquela pessoa que está habituada aos vinhos do Douro, então este aqui que não há, nós temos muita gente que não gosta de vinho alvarinho, também não se pode agradar a todos, sim. E então, mas há pessoas que não gostam de vinho alvarinho tradicional, de Melgaço. Você acha que não gosta por causa da muito frescor e acidez? Muita frescor e acidez. E então este aqui, como ele se torna mais suave, e então aí assim as pessoas já gostam deste aqui assim. Eu sou um pouco suspeito, mas este aqui porque me estou tão habituado ao vinho do Douro que este aqui assim também torna-se um vinho que bem diferente. Mas pelo jeito, um campeão de vendas também. Também sai muito. Também sai, este aqui também é. Vamos falar ali dos outros vinhos que você trouxe. Eu não queria deixar de falar que vamos lá. Esta semana, na quarta-feira, foi feito lá em Brusque uma degustação de vinhos brancos. Certo. De vinhos brancos e os vinhos que se impuseram foi este vinho aqui, vinho alentejano, um blend alentejano,
2017, é um vinho branco já com algum tempo, tem 12 meses de barrica e é composto de 3 vinhos, 3 uvas. Uma delas é aquela que eu mais adoro, que é o Antão Vaz. Ah, você gosta do Antão Vaz? Eu gosto muito do Antão Vaz. Qual a principal característica do Antão Vaz nessa região, Alentejo? É um vinho frutado, é um vinho, dentro dos vinhos brancos talvez seja o mais encorpado, sejam os mais encorpados. É um vinho que tem um teor alcoólico também bem muito alto, acima da branco, média, talvez? Dentro dos vinhos brancos. Está acima da média. Este aqui assim é um vinho branco que tem 14,5. É bastante. 14,5. É um vinho, tem um amarelo palha, vê-se que é um vinho com... Mas talvez na boca não seja tão... Você não note tanto o corpo dele. Não, né? não. Principalmente não, o álcool, não. né? Não se nota o álcool. As características do vinho alentejano, mesmo um vinho com 17 graus alentejano, 16 graus, você não nota o teor alcoólico, não nota o álcool. Ele é bem discreto, nota mais a fruta do que nota o álcool. É isso que impõe os vinhos alentejanos do resto dos vinhos do país. E este aqui, tinha lá pessoas que conheciam alguma coisa de vinho e tinha pessoas que não eram a primeira, que eram a primeira vez que tomavam vinho. E foi quase unânime que toda a gente gostou deste vinho. Apesar que eles eram... Vamos mostrar aqui para talvez vocês. Pelas características do próprio vinho, que eram um pouco diferentes dos outros, foi só reservas e coloquei dois grandes reservas. E esse aí conseguiu-se impor aos grandes reservas. Visconde de Borba. Visconde de Borba é um reserva, 14,5% do teor alcoólico. Num vinho branco não há muitos, não se encontra muitos. Ele tem um pouquinho de Chardonnay aqui também, né? Também Antão Vaz, Chardonnay. Também tem um pouquinho. Mas a característica maior do Antão Vaz, né? A característica maior do Antão Vaz e tem o viozinho, que é características dos vinhos alentejanos. Olha, é até uma dica tradicional, né? Um prato que no Natal, quem na ceia é muito presente. O peru, né? O tender, porque aqui ele harmoniza muito bem com carnes brancas. Então, uma excelente dica aí para adquirirem no Natal o vinho Visconde de Borba Alentejo DOC 2020, a safra, com 14,5 de álcool, mas é algo... Não, mas acompanha bem. Sim, mas com acompanha certeza. bem. Tanto a carne, uma salada, ele tem essa... Mesmo aquelas pessoas que estão habituadas, as pessoas que estiveram lá presentes são pessoas que estão habituadas ao vinho tinto. Isto foi uma amostra que eu quis apresentar, as características do vinho branco também podem, Sim. As pessoas também podem gostar e pode ser bem acompanhado. E também um vinho também que lá também ficou muito, que as pessoas gostaram muito, mas isso já não é, para mim já não é estranho, porque a Quinta da Sequeira, um vinho que a gente representa há bastante tempo, este vinho branco com 14%, no Douro arranjar um vinho branco com 14% não é fácil. Não é fácil, mas este aqui mas também... Mas a maioria, sabe que eu provei muitos vinhos brancos nessa região e todos tinham esse 14, 14,5, 13,9. A Quinta da Sequeira, tem uns vinhos, é uma quinta pequena, já falei nisso até, é uma quinta que tem 30 hectares, Sim. mas tem 5 qualidades de vinho, não tem... Eu adoro essa vinícola, gosto muito dessa vinícola. Não tem volume, mas os vinhos... Boutique. Os vinhos que eles fazem é vinhos com qualidade, com muita qualidade. E então este Quinta da Sequeira é um blend também, tem 4 uvas, Malvasia fina, Rabigato, Gouveio, são uvas tradicionalmente portuguesas e eu até fiquei... E da região também. É da região. Porque tudo em Portugal sim. É especificamente da região, tem que ter uma característica. Eu também me preocupei um pouco, também vincar bem essas castas, como nós dizemos, a casta, a uva, ser tradicionalmente da região onde
onde produz o vinho, neste caso, no vinho do Douro, Sim. na zona do Douro. Sim. É um vinho também que toda a gente, mas é um vinho 14%, é um vinho, este aqui tem 8 meses de barrica, é um vinho que pode, qualquer tipo de peixe, mesmo carne, não carne muito pesada, carne mais ao leve, carne, um churrasco. Um churrasco. Veja que interessante, gente. Um vinho branco é super gastronômico para harmonizar com churrasco. Eu tenho feito muito isto aqui com os meus amigos. Sim. Eu acho bem interessante isso para a gente habituar também a cultura. Você tem que ter a cultura de tomar o vinho branco com outro tipo, ou carne branca, mas carne... Este aqui a gente toma muito. Eu tenho um amigo meu que só quer tomar este vinho com moqueca. Quando ele faz a moqueca de peixe, deve ser muito moqueca de peixe, é este vinho que ele quer. E ao mesmo tempo harmoniza muito perfeitamente. Bem. Harmoniza perfeitamente. É uma delícia. É uma delícia. Eu até me habituei precisamente com esse meu amigo. Eu acho que uma tainha também aí vai muito bem, né, Fernando? Também é. Tainha, assim, algo mais... Não, a tainha eu já falei, a tainha eu tomo sempre com vinho branco. Sim. Um reserva, mas tem um peixe um pouco gorduroso, convém também ser vinhos reservas, vinhos mais encorpados, mesmo brancos, vinhos mais encorpados, cai muito bem. Me diz uma coisa, o outro vinho, o próximo vinho, vamos lá. A gente falou desse. Este aqui assim, vou falar este aqui, também é um blend alentejano. Este aqui tem o Chauvignon e o vinhozinho. E o verdelho, também é uma casta típica do Alentejo. É um blend, este aqui só que a composição das castas torna o vinho um pouquinho mais leve. Tá. Não é um vinho tão encorpado, tão frutado. Nota-se, sim senhora, que ela tem 6 meses de barrica, nota-se a madeira, um pouquinho de madeira, não tão acentuado, mas é um vinho leve, é um vinho fresco, leve, que também acompanha qualquer tipo de comida. É 2017, é um vinho branco já com algum, a cor dele fica um cor palha, um cor assim mais um amarelo mais carregado, mas é um vinho fantástico. Deixa eu ver, da Quinta, aquele é Quinta de Siqueira, né? O Saramago. Quinta de Siqueira. Saramago, e que tem essas 3 uvas, né? Caça Sauvignon, o Sauvignon, né? Francesa, Viognier, Verdelho. E o Verdelho. Muito interessante. Saramago, devido a... homenagem que faz. Esta vinícola fez uma homenagem ao escritor Prémio Nobel. Sim. Saramago. É uma homenagem a esse famoso escritor. Vamos para um deles. O encruzado, aqui. Já vimos o alvarinho. Eu quero provar, você me serviu do encruzado, e qual o outro branco que você abriu? O alvarinho ali, acho que ele está bem interessante também. Você vai provar agora o alvarinho para ver a diferença que eu passei. Eu quero até mostrar para eles a cor, né, gente? Porque o alvarinho geralmente ele é mais amarelo, aquele cristalino, mas olha só que interessante. E ele é muito assim, eu acho que ele harmoniza muito bem com a comida, ou sozinho mesmo, né, Fernando? No nariz ele tem bastante, assim, ele tem um maracujá, mas ele tem algo maior. Mais cítrico. Pela passagem de talvez, ele passa por barrica? Limão, ananás. Passa por barrica, o Salvarinho? Não, este aqui não passa. Esse não, esse é mais fresco mesmo. Pode ter uma passagem muito leve, mas sem... mas nota-se limão, nota-se ananás, nota-se assim umas frutas mais tropicais. É um vinho com tipicamente de frutas tropicais, este vinho. Esse vinho, por exemplo, alvarinho, se eu quiser comprar, vou lá na Lusovino, ou onde que eu encontro ele, assim, e qual a média de preço, só para a gente falar até pelo telespectador, porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu preciso pagar um vinho muito caro para ele ter qualidade, e às vezes não, gente. Alvarinho sempre é uma uva que ele tem um preço um pouquinho mais alto,
pela característica dele, mas por acaso não é... Os nossos preços são preços muito... Sim, você falou custo-benefício são muito bons, muito interessantes para o mercado brasileiro. Este alvarinho podem ver no nosso site, no lusovino.com.br. Sim. Isto é um vinho que anda na casa dos R$80. Muito bom. Para o alvarinho? Para um alvarinho, é algo muito custo-benefício. É muito difícil encontrar um alvarinho a menos de R$100. Muito difícil. Sim. Porque geralmente ele é um pouquinho mais caro mesmo, até pela qualidade da uva, né? Mas nós também temos uma... Nós compramos grandes quantidades e também trazemos em containers grande quantidade. De maneira que o custo, o preço, apesar do dólar, do euro estar ao preço que a gente sabe, mesmo o custo de transporte, para nós fica baixo. A gente preocupa-se também nisso, de maneira que a gente não tenha necessidade de fazer aumentar o preço muito. Sim, por causa do... Exatamente. Nós queremos mais que as pessoas tenham possibilidade de saborear o vinho e eu acho assim que a facilidade não só o custo-benefício, ele não funciona no sentido tanto, porque é custo-benefício pela qualidade, lógico, a gente procura isso, mas eu acho que o acesso que você tem de provar vinhos assim por um preço bacana, que você pode escolher e provar, é melhor ainda, porque você ganha muito mais informação, conhecimento, e você consegue entender que cada um entrega, né? Nós temos outra característica que eu acho que é interessante e é fundamental. A nossa importadora vende diretamente ao consumidor. Não passa por... Não precisa... terceiras pessoas para chegar, para conhecer. Nós vendemos diretamente ao consumidor, aí vai buscar uma diferença no preço, uma diferença substancial. Sim. É esse o nosso foco, é servir direto, é uma importadora que serve diretamente o consumidor. Com certeza. Agora, na sequência, né, ele também trouxe esse vinho aqui, que é o... Você já falou dele? Eu já falei desse Sequeira. Sim, este aqui não falei nele. É uma casta muito interessante, que é ali, ó. que é o Moscatel Galego. Olha que interessante, o Moscatel. Moscatel Galego. As pessoas quando pensam em Moscatel, isso é um vinho doce. Não. Não é vinho doce. É um Moscatel, é um vinho tradicionalmente originário do Dão. Sim. É uma uva que está a ser recuperada agora, porque entrou em desuso, e agora ela entrou novamente no circuito comercial. Quase todas as vinícolas estão a introduzir o Moscatel Galego, e eu trouxe só para dar a conhecer, é uma muito interessante, dentro daquelas uvas da região que não tem um teor alcoólico muito alto. É uma uva muito fácil, é um vinho fácil de beber, não tem o teor alcoólico é muito baixo, na casa dos 12%, é um vinho leve e fresco, é um vinho, nota-se um pouquinho de fruta comparado com os outros, é um vinho mais frutado, só. Mas não tem passagem muito em barrica? Não tem, é característica da própria uva. Eu tenho, eles dizem que tem até um sabor, parece que misturaram mel. Não é, talvez tenha um pouquinho mais adocicado. Tem aquele toquezinho, um toque, como há muitos vinhos, que é um vinho meio seco. Não é um vinho seco, é um vinho meio seco, mas... Quanto de álcool, Fernando? Quanto de álcool? De álcool 12,5. Como ele é meio seco, ele deixa o álcool um pouquinho 12%, mais 12%. Deixa abaixo. Um pouquinho mais abaixo. Sim. Mais abaixo. Porque como está na moda, eles também recuperaram, porque as pessoas também, aquela pessoa, eu não quero um vinho com muito álcool. Tem aqui um vinho branco, dentro das normas, e é um vinho que tem pouco teor alcoólico. Certo. É um vinho diferente. É um vinho diferente. Nós temos aqui uma série de... Apesar que os vinhos brancos, há pessoas que dizem o vinho branco são iguais, é tudo igual.
Não é tudo igual. Tem muita característica diferente. Eu acho que principalmente o português, Fernando, ele se adequa muito à gastronomia e muito à harmonização, mas ele é diferente, porque a gente está falando de regiões diferentes, tradicionais de Portugal, e com uvas diferentes também. Então, muito autóctone no país, que leva uma influência ali de uma francesa, talvez, no corte, mas que a uva portuguesa, ela se potencializa ali naquele vinho e dá uma característica completamente diferente. Não é um vinho comum de se beber. Não, eu tenho bebido muito este moscatel galego e tenho dado a provar, e quando eu dou a provar as pessoas ficam admiradas como ele é diferente dos outros vinhos. Sim. Tem uma diferença... Você veja, moscatel galego, meio seco, mas ao mesmo tempo não tem aquela doçura do moscatel tradicional. A maioria das pessoas, Fernando, principalmente as mulheres, esse moscatel galego, adoram muito, gostam muito. Eu acho que é um vinho que ele se posiciona até para durante a refeição, a finalização, você servir, mas até com um doce ali, de repente, eu acho que ele... Não, o moscatel... Entra, ele é mais seco, eu sei. Não é tão doce como o tradicional moscatel. Mas eu acho assim que sempre deixando meio seco, na característica para o final, né? Porque você tem que começar com os secos, os brancos mais leves, né? Mas este aqui, só provando, depois você há de um dia de provar este vinho e vai ver a diferença. Depois no próximo programa você vai me... Eu vou provar já mas no próximo programa a gente quer dar essas dicas, porque hoje a gente até quer dar essas dicas exatamente para o Natal, para a ceia, e preferências diferentes, né, Fernando? Porque a pessoa que gosta do seco, às vezes de um alvarinho, digamos, talvez não goste de outro que tem uma característica diferente, mas você atende a vários públicos, né? Tanto mas isso é mesmo verdade. E aquela pessoa que gosta, nós vemos nas encomendas que a gente vem através do site, que as pessoas querem provar o vinho branco e não compram só um tipo de vinho. Eles compram 2 ou 3, manda-me 2 garrafas de cada para eu experimentar. Isto vê-se que as pessoas estão interessadas em ver o diferencial que há entre todo o tipo de vinho branco. Como essa diferença há no vinho tinto, também há no vinho branco. Com certeza. E você aprende, por exemplo, diferenciar, principalmente o português, que tem muita informação, né? O vinho branco, o vinho tinto, enfim, as uvas. Eu acho que tomando, né, Fernando? Não tem como você... eu tomei essa uva, por exemplo, em cruzado. É completamente diferente de qualquer uva portuguesa e principalmente a característica da região, né? Não, o encruzado, pronto, é um vinho recuperado também. Você gosta dessa uva? Também tomo. Gosta de tomar? Também gosto também. Também é uma uva que foi recuperada, que também estava no esquecimento. Tem havido uma série de uvas que eles estão a recuperar agora, que têm umas características diferentes do tradicional. Tá. Se a gente fosse agora há 10 anos atrás, agora o vinho branco era quase todo igual. Hoje já não, hoje, como tem havido muita recuperação nessas uvas e tem sido mais bem trabalhado, então hoje nota-se diferenças dos vinhos de uns para os outros. E as pessoas vão começando a adaptar-se a gostar. O vinho que eu mais gosto, eu gosto deste tipo de vinho. Por exemplo, eu não trouxe aqui um vinho que também é dos vinhos que a gente mais vende, não é o vinho, a uva, que é o Arinto. Sim. O Arinto é um dos que eu também gosto muito do Arinto, que dá na zona do vinho verde, dá-se na zona do Douro, no Alentejo, na zona de Lisboa. É uma casta, mas é uma casta muito boa, bem frutada, é uma casta... Eu acho muito parecido com o Sauvignon Blanc. É muito parecido. Muito parecido. Quando vai fazer até um corte, você confunde, porque você fala, será que é Arinto, tal? Eu gosto muito do Arinto. E ele é muito... Vinho verde, então, eu acho sensacional. Eu, por acaso, deste momento, desta época, Natal, o que tinha já saiu. Não consegui... Tenho no Porto um container, mas não vou recebê-lo já antes do Natal. Vamos falar vamos falar das sobremesas, né? Dos doces natalinos, que Brasil, você sabe que é muito em alta, e Portugal também tem uma tradição de vinho doce, né? Sobremesas, né? Vamos falar, por exemplo, panetone.
Vamos pegar panetone, vamos lá, pastel de Belém, né? Pegando português. Aqui vocês têm o panetone e nós temos o bolo rei. Ah, tá. É um tipo de panetone? É um tipo de panetone baixinho, baixinho. Que ainda aqui também há, na zona onde tem muito português, eles conhecem. Nós temos uma série... Nunca tinha ouvido falar dessa sobremesa. Bolo rei. É bolo rei. É muito parecido. O bolo rei, tá. Bolo rei é um bolo de frutas, frutas secas. É um bolo de frutas secas. A gente pega frutas secas, vamos falar de... Talvez, eu acho, um vinho do Porto tradicional, mas talvez um vinho do Porto branco com essa sobremesa que você falou. Será que fica muito adocicado? Eu acho que nós tomamos um mais adocicado. Mais que esse? Tomamos um Tawny 10 anos. Nós temos. Também foi mais envelhecido? Foi uma das surpresas das vendas de Natal, foi precisamente o Tawny 10 anos. Nós tínhamos mandado ver um Tawny 10 e 20 anos. Mas o 10 anos tem tido muito sucesso. E nós lá... Esse Porto eu quero provar, ainda não provei. Eu provei o branco que ele tem no portfólio dele, achei sensacional. É algo diferente, porque a gente sempre pega o tradicional, que é o vinho, né? O tinto Porto, certo? E o branco eu acho que ele é um pouco diferente, eu acho legal a harmonização também. Eu por acaso, lá nas minhas redes sociais, aqui há tempo... Mas sai muito Porto, Fernando? Sai. Muito? Muito não. Mas agora, essa época de Natal? Na época de Natal saiu um pouquinho mais. Nós também fizemos uma campanha mais nesse sentido. No acompanhamento, no bolo. Eu também, em alguns eventos que eu tenho feito, nós fazemos na parte final, quando tem a sobremesa, que é bolo, fazer um acompanhamento com vinho do Porto. Sim. Aqui no Brasil tem que se habituar também a essa... Com certeza. Porque nós lá também, lá em todo lado, o vinho do Porto é um dos vinhos mais vendidos do mundo, apesar de ser um vinho doce. Porquê? Porque ele é acompanhado com a parte final da comida, bem um bolo, acompanhar, então acompanha com um vinho do Porto. Com certeza. Quer tomar um café? Acompanha com um vinho do Porto. E nós nesse também fizemos uma grande campanha e nesse sentido também tivemos sucesso. Me fala um destaque do teu portfólio de vinho do Porto. Uma marca, enfim, uma quinta. Nós trabalhamos com a Quinta da Sequeira. Tá. Porto também? Também é um que Porto. Que é o 10 e 20 anos. É um Tawny 10 e 20 anos. Mas eu conheço há muitas características do vinho do Porto, mas este aqui está numa qualidade bem alta. Bem acima. Bem acima. Tá. A qualidade é muito boa. Toda a gente que tem provado diz, não, isto não é igual a alguns que eu tenho tomado. Depende do preço, depende da qualidade, depende do tempo. Um doce tradicional de Portugal para se servir no Natal, me fala. Temos o pão de ló. Tá. Que é muito, não sei se haverá pão de ló aqui, não, eu acho que aqui no Brasil. Eu acho que é, sim, que eu sei qual que é. É o pão de ló, que a gente também é muito popular em Portugal. Até aqui eles chamam de bem casado também, o pão de ló, que é feito da mesma massinha. É, da mesma massinha, Só que lá faz um bolo grande. É o pão de ló e o bolo rei. Esses são os mais tradicionais. Sim. Depois nós temos alguns bolos também que são feitos só nesta época do ano, que são cabaça bolina, é um tipo de cabaça, aqui também é cabaça que se chama, não é? De cabaça que aquilo é um género de milanesa tradicional. Mas um dos mais populares, que aqui também já ouvi dizer que também há, é a rabanada. A rabanada é pão molhado em vinho do Porto, certo, com ovo e depois vai frito. Sim. Como é que vocês chamam? O que harmoniza com a rabanada? É bem difícil, né? Vinho do Porto. Muito difícil. Porque o vinho do Porto é vinho do Porto que tudo mesmo. Isso é acompanhado de vinho do Porto. Olha uma dica para vocês, gente. Eu quero fazer, olha aí, vinho do Porto, né? Que coisa interessante, porque o vinho do Porto também harmoniza com chocolate, que é uma grande harmonização, também, né? E o contraste com os queijos mais azuis. Mais azul. Que também adoro também. Aqui, toda a gente aqui no Brasil tem uma garrafa de vinho do Porto em casa. Com certeza. Não sabe como é que a vai tomar.
E eu é gosto de fácil. colocar ele mais frio, Fernando. Eu também Eu tenho. acho que é o mais certo. E daí tirar da adega e tomar, talvez o café antes. Eu gosto de finalizar com o vinho do Porto. Mas porque o vinho do Porto pode estar no... Eu tenho no freezer também. Porque o vinho do Porto não é aquele vinho tinto que nós estamos... Com certeza. Tem mais doçura, tem mais doçura, é um pouquinho... Não é tão escuro. Tanto, muito álcool. E então, 18,5%, 19% do álcool né, que tem. Não é para beber, tem que se beber. 19 e 22, né, que a gente considera o vinho do Porto. Mas também tem que ser bebido com moderação. Com certeza. Mas deve ser acompanhado sempre nesta... Eu já tenho muitos amigos que já, quando têm um doce, o vinho do Porto já vai para a mesa. Antigamente não acontecia isso. Aliás, tomar um vinho do Porto sem essa preocupação com harmonizar com doce é uma tradição e é muito correto fazer. Às vezes você substitui aquela sobremesa que geralmente está todo mundo, tem que servir com doce, né? Não, porque o vinho do Porto ele se complementa nesse sentido também. Não, esse sentido. Também neste evento que nós fizemos, nós fechamos também com o vinho do Porto, porque tinha um docinho. E depois tinha o café, toda a gente depois juntamente com o café, acompanhar com o café, continuaram com o vinho do Porto. Hoje aí o espumante, mas eu costumo tomar espumante. Hoje o espumante já é mais de entrada. Já se usa mais o espumante de entrada. Eu gosto da ideia do espumante porque eu acho que exatamente é a entrada, mas assim, talvez depende do espumante também, como tem os vinhos brancos, as variações e tal. Eu acho que ele sustenta ali até metade do jantar. E daí você entra com vinho tinto, ou de repente, porque realmente depende da comida, Fernando, ou temperada, ou com mais informação, você sustenta com um espumante, porque te dá um frescor, né? Mas depende, sabe que também o clima também... Mexe muito. Final do ano, você vai, verão, ali acima dos 27 graus, você vai optar por um espumante e um vinho branco bem gelado, né? Até mesmo o rosé. Tem que ser. A gente não consegue, porque até a comida, eu acho que dá uma leveza melhor, né? Da comida nessa conjugação. E eu quero agradecer e dar uma dica para vocês. Tomem vinho, compre vinho português da Lusovino, harmonizem os pratos, porque é muito gastronômico, é uma ideia muito interessante isso do vinho português, porque ele realmente se adequa às refeições e os pratos, principalmente gastronômicos. Quero agradecer aqui o Fernando, desejar para ele um Feliz Natal, Fernando. Eu também desejo. E o melhor ano que está por vir, 2025, para você, de muito sucesso, de muita venda de vinho português, de muito consumo de vinho português. E muito obrigado por sempre estar com a gente aqui. E vamos erguer um brinde, né? Com vinho português. Né? Vamos, senhor. Viva o vinho português, a gastronomia, Balneário Camboriú com essa programação e Feliz Natal para todos e 2025. Também lhe desejo um bom Natal, um bom ano para a senhora e para a família. Com certeza, para você também. também. Tudo bom para vocês. Viva!